Boa noite! Gente, para quem tá chegando na live agora, quero dar boa noite para vocês, mas eu não consigo ver o nome de vocês aqui porque eu estou sem óculos. Aí o que eu preciso? Que você escreva boa noite, porque aqui pelo computador eu vou conseguir ver o teu boa noite e mandar um oizinho para você, tá? Então vou te pedindo aqui para você deixar um boa noite para mim, para que eu possa falar com você. Tô vendo aqui. Boa noite, Daniela. Daniela, boa noite. Muito obrigada pela presença. Vou esperar mais um pouquinho antes de começar. Avisei várias pessoas, então imagino que muita gente ainda vai estar entrando. E hoje eu posso dizer que essa live vai ser uma verdadeira aula. Uma verdadeira aula. E que bom que vai ficar salvo, né? Eu tentei ver se conseguia gravar também para YouTube, lá no YouTube, mas eu não consegui. Tentei aqui de todas as maneiras, mas não consegui, então fiquei mesmo aqui só com o Instagram. Mais pessoas entrando, tô vendo vocês aqui, boa noite. Bem-vindo a todos, muito obrigada por estarem aqui. Enquanto outras pessoas não chegam, vou começar contando o que aconteceu essa semana aqui, né? Moro no Rio Grande do Norte, acredito que a maioria de vocês que estão aqui sabem. E eu moro bem perto do aeroporto antigo de Natal, que hoje é da FAB. E caiu um avião. O pessoal tá todos os dias aqui, eles fazem treinos, né? E caiu um avião. Bem aqui pertinho da minha casa, uns 2 quilômetros só. E foi quando aquele avião caiu, naquele dia eu fiquei pensando assim: poxa, quantas vezes a gente tá na nossa vida diante de uma situação que a gente não consegue resolver, né? Por sorte, o piloto, aluno, né, ali da FAB, ele ejetou o banco e conseguiu sair da aeronave antes dela colidir com o chão e incendiar. Então, poderia ter sido um acidente bem trágico, mas fico muito feliz que foram só perdas materiais, né? Foi só a aeronave mesmo. E fiquei pensando nisso, né? Poxa, quantas vezes na nossa vida a gente vai estar dentro desse avião? A gente vê que esse avião vai cair, mas a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue se ejetar, como o piloto da FAB fez. E é engraçado, né? A gente olha para noticiários e sempre vê coisas tão longes. E isso foi aqui a 2 quilômetros da minha casa. E eu fiquei pensando, nossa, poderia ter caído aqui no teto, não é? Então, poderia ter sido algo muito pior. Mas são nessas horas que a gente começa a ver o quanto na nossa vida uma decisão faz total diferença. Para vocês que estão entrando aqui, que eu tô vendo várias pessoas entrando, deixo boa noite para vocês. Não vou conseguir falar o nome de vocês porque eu estou sem óculos e eu não consigo ver o nome pequenininho que aparece aqui no Instagram. Mas se vocês deixarem boa noite, eu consigo ver que vocês falaram comigo aqui pelo computador e mando um alôzinho para vocês, tá?
Então, quem está entrando aqui, só não falei o nome de vocês porque realmente eu não consigo enxergar. Aproveitando até para dizer, né? Uma pessoa me perguntou isso, Bia, por que você não faz a live com óculos? O meu oftalmologista me falou que devido ao óculos específico, né? Que eu uso, as lentes, na verdade, específicas que eu uso, que é só para curtas distâncias, eu não olhasse para claridades intensas, tá? Então, a lente que eu uso, ela é para 80 centímetros só de distância, que o meu problema é justamente perto. Então, nesse caso, ele me falou que eu não ficasse perto de fontes extremas de luz. E aqui eu tenho um ring light imenso, né? Para poder clarear e ficar bem a imagem. Então, eu não tenho como usar o óculos devido a isso. E o outro óculos que eu tenho, ele não serve, ele só serve para longe, então eu não conseguiria ver. Tá? Então, só para vocês saberem, não consigo dar o alôzinho aqui para todos vocês que estão entrando, porque não consigo ver o nome de vocês. Mas muito obrigada por estarem aqui. Então, continuando a história, né? Do avião da FAB que caiu. Você imaginou se aquele rapaz, o piloto, ele tivesse numa aeronave nova, vamos imaginar assim, ele tá indo pela primeira vez e ela é totalmente diferente, vamos dizer assim, em termos de botões e aonde que ficam os acessórios. E vamos imaginar que para ejetar o banco e sair dali, ele não saberia onde ele poderia mexer para que isso acontecesse. Imagina. Então ele tá lá, pega uma aeronave nova, por alguma razão ele não sabe aonde que ele consegue se ejetar, e no momento desse, né, onde a aeronave começou a pegar fogo no ar ainda, ela deu uma pane. Então imagina, se ele não soubesse como fazer isso, ele não tinha como sair de dentro da aeronave e ia cair com ela. Então a ideia da numerologia cabalística é justamente fazer com que a gente saiba como se ejetar de algumas situações difíceis. Não é de tudo, claro. Tem situações que realmente a numerologia não vai conseguir alcançar devido ao grau de complexidade, mas a maioria das questões da nossa vida a gente consegue resolver olhando o nosso mapa. E vou dizer aqui para vocês, muitos de vocês que estão aqui, ou são meus alunos ou são os meus consulentes, né? Já fizeram mapa comigo. E é engraçado ver que as pessoas me falam assim, nossa, Bia, eu fiz tanta coisa errada, mas tava lá no meu mapa para mim não fazer. Mas eu fiz. A gente é ser humano, a gente erra. Mas existe uma grande diferença entre aquela pessoa que sabe o que deve fazer e por alguma razão ela não faz, mas ela sabe o que ela deve fazer, da pessoa que justamente é o oposto. Ela não faz errado ou certo, né? Porque ela sabia o que devia fazer, ela simplesmente fez. Ela simplesmente seguiu o fluxo, vamos dizer assim, né? E aí ela não conseguiu observar que tinha uma informaçãozinha ali, né? É até interessante falar que muitas pessoas, elas acham a numerologia cabalística um investimento caro. Tem muita gente assim, que fala pra mim, ah, eu queria, mas é porque é um investimento muito caro. Gente, para quem é mulher que arruma o cabelo, a gente sabe o que é investimento caro se a gente anotasse quanto que se investe por ano no cabelo. E detalhe, uma vez você investiu, o que você fez dura um determinado tempo, acabou. Depois você tem que pagar de novo, de novo, de novo. Os homens aqui que estão me assistindo sabem muito bem o que se gasta com barbearia, né?
Se vai na barbearia, você faz a barba num dia, você fica lindo para ir para um evento, no dia seguinte tua barba já tá toda arranhando. E tem que fazer de novo. E se você fizer em barbearia, conta quantas vezes você vai na barbearia por ano. Mas é um retorno que a gente precisa, né? Essa questão da beleza. A numerologia, por exemplo, ela vai trazer pra gente, vamos dizer assim, positividades que não são vistas. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando eu arrumo o meu cabelo, vocês notaram, né? Mudei o cabelo. Quando a gente arruma o cabelo, as pessoas notam. Ai, tá bonito, você cortou o cabelo, você mexeu no cabelo, né? Cortou, pintou, enfim, fez vários processos. Os homens a mesma coisa, né? Quando cortam, muda ali o estilo da barba. Isso é visível. Mas a numerologia não. A numerologia, ela traz positividades para sua vida, mas as pessoas da rua, elas não veem assim, olha, mudou tal coisa. Então, por não ser tão visível, por mais que você sinta na sua vida que teve, sim, um progresso muito grande, ele não há um valor, vamos dizer assim, percebido por quem está olhando para você. Não de imediato. Quem fez o mapa já tem muito tempo, né? E a vida já melhorou muito, porque as coisas na vida dela já prosperaram muito. As outras pessoas observam. Ei, você fez o quê? Que a sua vida mudou assim. E aí a pessoa pode falar, se quiser, da numerologia. Mas a gente sabe que logo de início esse resultado não é como pintar o cabelo, né, gente? Então, muita gente vai pensar nisso. Ai, a numerologia ela é um investimento caro. É caro porque o resultado que você vê não é imediato. Se você visse, você ia mudar essa percepção. E por que dessa explicação? Porque quando a gente pensa que na nossa vida é como se a gente estivesse dentro daquele avião da FAB e que muitas vezes a gente vai levantar voo, a gente vai fazer um voo lindo, vai dar tudo certo e a gente vai pousar e tá tudo bem. Vão ter vezes que a gente vai levantar voo, a aeronave vai ter uma pane, ela vai incendiar e a gente é quem sabe o que vai fazer, se vai se ejetar dela ou se vai esperar cair no chão. O problema é que isso leva poucos segundos. Eu até gosto de chamar esse momento de momento mágico. Eu uso esse termo há mais de 10 anos. E por que eu gosto da ideia do momento mágico? Porque é nesse momento em que você olha para a situação que está na tua frente e pensa, vou agir assim ou vou agir assado, né? Assim ou assado? Você que escolhe. E a forma que você resolver agir vai te trazer uma consequência. É livre-arbítrio. Tá na tua mão a escolha. É você quem escolhe, é você quem decide. Então, nessa hora, quanto mais conhecimento você tem, mais chances você vai ter de se livrar de um problema maior. Às vezes não é nem se livrar do problema todo, mas é se livrar de um problema maior, né? Porque nem tudo a gente consegue se livrar, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de ter um mapa, a gente está dizendo assim, olha, você vai ter ferramentas, né, dentro do próprio mapa, que vai te mostrar o que você deve fazer diante de determinadas situações. Agindo dessa forma, a chance de você não ter problema é muito alta. Ou, se passar por uma situação muito difícil, a chance de você passar por isso de maneira mais tranquila, vamos dizer assim, é maior.
Então a ideia de você ter um mapa é para justamente na hora que você for agir, você saber o que você deve fazer. Né? Na hora da ação ali, você tem informações. Ah, Bia, mas nem consegui pensar em tudo do mapa. Tá tudo certo, errar é humano. Mas menos mal você tinha um pouquinho de informação. Ruim é se você não tivesse informação nenhuma. Então, quando a gente vai falar da numerologia, a gente está dizendo que se você entende quais são as vibrações que o seu mapa carrega, diante de determinadas situações, você vai conseguir agir de maneira mais assertiva e ter resultados mais assertivos na vida como um todo. E agora há pouquinhos minutos, eu estava falando com um aluno e ele me falou exatamente isso, que no mapa dele já tinha descrito determinadas coisas, ele sabia, mas ele negligenciou. Como ele negligenciou, determinadas situações aconteceram, né? É a reação da ação que ele fez ou negligenciou, né? No caso aqui, deixou de fazer. Então, a ideia principal da numerologia cabalística é te trazer consciência. É fazer com que você tenha como agir de maneira mais assertiva diante de determinadas situações. Ai, tô vendo aqui mais pessoas entrando. Boa noite para todos vocês que estão aqui comigo. Vou continuar, vou dar seguimento, tá? Depois, se vocês já chegaram bem atrasados, depois vocês assistem do iniciozinho, tá bom? Não vou repetir tudo só para não perder aqui o feeling da história. Então, voltando a falar sobre numerologia e mapa. Eu bato muito na tecla, né? Olha, você tem que ter um mapa bem feito, você tem que ter um mapa bem feito. Eu falo tanto isso. Por quê? Porque na hora de uma situação difícil, se você só tem um resumo na sua mão, esse resumo não vai te ajudar. Quando você estiver num avião e ele estiver caindo, se você não tiver um conteúdo bom na sua mão, o teu manual de instruções ali, a chance de você cair com esse avião é muito alta. E aí é por isso que a gente vai estar falando aqui, né, o tempo todo. Olha, tem que ter um mapa bem feito, tem que ter um conteúdo bacana, você tem que ter um profissional que realmente leva orientação para você. Entenda o teu momento agora. E falando em momento, eu recebi uma pergunta lá no meu canal do YouTube e eu vou trazer a resposta da pergunta que foi feita aqui. E por que eu vou trazer aqui? Porque essa pergunta, ela provavelmente vai servir para várias pessoas que têm a mesma vibração, né? No que se refere ali à resposta. Eu preferi trazer a resposta para cá, porque eu imaginei que, poxa, várias pessoas têm essas mesmas vibrações. E aí eu consigo trazer a orientação para mais pessoas. Mais pessoas aqui, tô vendo entrando. Clau. Obrigada, Clau. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês mais uma vez. E, gente, se eu não tô dando um alôzinho para vocês, é porque eu não enxergo essa letrinha pequenininha do Instagram, tá? Então, se vocês não dão boa noite, ou não escrevem nada, eu não consigo ver, porque eu olho pelo computador para conseguir ver. Tá num zoom imenso aqui, 200%, para mim conseguir enxergar, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, vamos lá. Vou continuar agora falando sobre as vibrações que essa pessoa me perguntou a orientação para ela. Mas antes eu queria dizer o seguinte, para você que está aqui comigo. Por que é que eu não posto muitos vídeos falando sobre determinadas vibrações, como corrigir? Por que eu não faço isso? Se eu falasse de uma vibração isolada, vamos dizer assim,
a resposta que eu iria trazer pode ser uma resposta que não é a melhor para todos os casos, porque cada caso é um caso, tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenho dois José da Silva e eles nasceram no mesmo dia. Se eu falasse das vibrações deles, tecnicamente seria a mesma coisa. Mas a gente ia ter aqui uma diferença. Porque um ia estar me perguntando uma coisa, outro ia estar me perguntando outra. Ia ser muito difícil dos dois chegarem para mim, tendo o mesmo nome, nascendo no mesmo dia, dizendo que estão passando pelo mesmo problema. Ou que querem ajuda em alguma coisa específica. Então, nesse caso, quando a gente fala de numerologia, a gente não pode ser muito genérico na hora de explicar, porque dependendo da vibração, esse significado pode mudar um pouco para outra pessoa e não servir para quem está ouvindo, né? Então, essa é uma das razões pelas quais eu não trago tantos vídeos detalhados sobre vibrações pessoais, porque justamente cada caso se aplica a cada pessoa em determinado momento, então não dá para ir tão profundo e ao mesmo tempo ir tão superficial. Tá? Então, só para vocês saberem. Mas vamos lá. Eu agora vou colar, porque eu não me lembro de todas as vibrações. Eu fiz uma colinha aqui com a pergunta que eu recebi lá no YouTube, quais eram as vibrações. Então, vou colocar aqui a resposta. Quer dizer, vou colocar não, né? Vou falar a resposta. Tô vendo aqui mais pessoas entrando. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Vamos lá. Respondendo aqui partes. Eu vou responder em partes, tá bom? Porque depois vocês podem passar essa informação para alguém que vocês conhecem. Então vamos lá. A pergunta que a pessoa me fez é com relação a ter lição kármica 8 e 9, uma dívida kármica 14, está no terceiro momento decisivo com vibração 9 e o próximo momento decisivo, que é o quarto, vai ter vibração 4. Pronto. São essas vibrações, eu vou só falar sobre elas de maneira particionada, que vai ficar melhor a explicação. Quem tem, nesse caso aqui, lição kármica 8 e 9. Qual é a orientação para quem tem lição kármica 8 e 9? Aqui a gente tem um problema. Lembrando, antes de explicar, na verdade, lição kármica e dívida kármica fala de algo do passado que pode se manifestar de novo na vida atual. Ou seja, não é o karma em si que se manifesta. São situações que aparecem na nossa vida e nós agimos igual. Então, o que está manifestando de novo é a nossa má inclinação, para ser mais exata. Quem estuda Kabbalah, que está aqui comigo, vai entender o que eu quero dizer aí sobre a má inclinação, né? Então, é isso. Se você tem uma lição kármica ou uma dívida kármica, na vida atual uma determinada coisa acontece com você, se você agir de maneira, vamos dizer assim, errada, você vai estar repetindo o karma do passado. É como se você estivesse seguindo a tua má inclinação. Então, vamos lá. Continuando, gente, estou vendo mais pessoas entrando aqui online, ao vivo. Um beijinho grande para todos vocês, muito obrigada pela participação. Vamos lá falar sobre lição kármica 8 mais lição kármica 9. O que significa a lição kármica 8 de maneira bem resumida, tá? A gente está falando aqui de ganância por poder, dinheiro, e a gente também está falando de uma pessoa que não tem senso de justiça.
Lembrando que a lição kármica, ela fala de uma ganância, mas não é uma ganância tão complicada como a da dívida kármica 14. Eu vou explicar isso melhor, tá? Imagina que a dívida kármica 14 é a pessoa da lição kármica 8 que evoluiu. Ela evoluiu a ponto de cometer crimes. Tá? Então, a lição kármica 8, a gente está falando de alguém que gosta muito de dinheiro, que tem uma ganânciazinha, tem um desejinho de poder e que age de maneira injusta, desonesta. Aí essa pessoa evolui e nessa evolução dela ela chega na dívida kármica 14, que é onde ela vai se tornar realmente muito mais gananciosa, ela vai ter sede de poder, isso vai ser mais intenso. Mas vamos falar agora da lição kármica 8 com a lição kármica 9. Se eu tenho a lição kármica 8, que mostra, né, desse desejo de ter muitas coisas materiais, bens materiais, tá? A ideia aqui seria o desejo do eu quero comprar. Eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. E se isso se torna meio que um vício, essa pessoa vai enveredando por um caminho onde ela não se preocupa muito com o eu sou. Ela não quer muito saber do eu sou, ela só quer saber do eu tenho, eu posso, eu quero. Mas o eu sou meio que morre. Então, nesse caso, é importante dizer, gente, estou olhando aqui para o lado para ver se vocês estão mandando mensagem, tá? Porque se chegar mensagens aqui pelo Instagram, eu não vejo, então eu tenho que olhar para o computador. Então, vamos lá. Essa pessoa, com a lição kármica 8, se ela tem também uma lição kármica 9, que vai falar ali literalmente da falta de empatia, é uma pessoa que não liga muito para ninguém, né? Ela só quer saber mais dela. Ela pensa muito em si. Quem tem lição kármica 9 na vida passada, a gente está falando que a pessoa pensou demais nela. E era fria. Era uma pessoa mais desumana, vamos dizer assim. Ela não tinha empatia. Se a gente for resumir aqui, né? Não era altruísta, não tinha compaixão, né? Não se preocupava com ninguém. Então, assim, ela não tinha empatia, não estava nem aí. Aí, quando você tem lição kármica 8 e lição kármica 9, qual é o problema que a gente tem aqui? É justamente o ponto onde esse desejo pelas coisas materiais do 8 e desejo de poder se junta com essa lição kármica 9, que diz eu não tô nem aí para ninguém, se junta esses dois, é possível que a pessoa haja de maneira, vamos dizer assim, extremamente egocêntrica. Ela se torna o centro do universo e acabou, ela não tá mais nem aí para nada nem para ninguém. Então, se você conhece ou você tem lição kármica 8 e 9, tenha muito cuidado. Porque não acontece, para ser bem exata, na sua vida, não é uma bomba que vem e explode para você saber ali o que você tem que fazer da maneira certa ou errada. São pequenas coisas, é no dia a dia, é uma pequena coisinha aqui, uma pequena coisinha ali, sabe? Então, eu tô chamando essa atenção aqui porque muitas vezes as pessoas me falam assim, eu só tenho lição kármica 8 e 9. Falo, só? Legal é quando você pega o mapa de alguém que não tem lição kármica nenhuma, nem dívida kármica nenhuma. É raro, mas tem. Mas ainda assim, ela tem que se preocupar com a vida atual, com o que tá fazendo agora. Então, nesse caso, se você tem, ou se você conhece alguém que tem lição kármica 8 e 9, a dica aqui é, tenha muito cuidado para não enveredar por esse caminho do eu penso muito em mim, eu tô muito preocupada comigo mesma, comigo mesmo, com o que eu quero, eu preciso. E olha tanto para si que chega um ponto que você tá de novo
fazendo lição kármica 8 e 9 na vida atual. E por que eu estou dizendo chega um ponto? Porque se você fizer isso de maneira saudável, tá tudo certo. O problema é quando você envereda mesmo por esse caminho e aí chega um ponto que você não vê mais ninguém. É só você e os seus desejos. Tem pessoas até que elas acham que na vida atual elas não estão cometendo nenhum, vamos dizer assim, errinho que leva à lição kármica. Mas quando a pessoa começa a me narrar o que ela está fazendo na vida atual, eu consigo perceber, ela está de novo fazendo aquilo ali. Porque a lição kármica 8 não é só desejar ter dinheiro não, tá, gente? Não é só isso, não. Se você faz negócio com alguém e você está tentando tirar vantagem em cima da pessoa, você está fazendo lição kármica 8 na vida atual. Simples assim. Se você está fazendo qualquer coisa com alguém onde você sai ganhando e a pessoa perdendo naquela negociação, é lição kármica 8 de novo sendo gerada. Uma das coisas da lição kármica 8, por exemplo, é você ser uma pessoa muito amarrada. Né? Você vê alguém necessitando de ajuda e você ter condição de ajudar e não querer ajudar. Veja, eu não estou falando de ajudar todo mundo, porque tem muita gente que realmente nós não devemos ajudar. Mas tem situações em que a gente poderia ajudar e não ajudou. Isso aqui vai levar uma lição kármica também. E se você quiser saber o motivo, eu te explico. A Kabbalah, ela vai dizer que nós devemos fazer caridade. É uma das coisas que nessa vida a gente deve fazer, principalmente se a gente quer ter prosperidade financeira. Então, no momento que eu vejo uma pessoa que precisa de uma coisa e eu tenho como fornecer aquilo para ela e eu me nego por maldade ou por avareza, né? Às vezes a gente age de maneira errada por maldade mesmo, né? Às vezes é por avareza. Ai, não vou gastar não. Ai, eu só tenho isso aqui, não vou dividir com ninguém. Né? Ai, eu trabalhei, eu não vou dividir o que eu tenho com essas pessoas aí, não. Então, nesse caso, quem tem a lição kármica 8 precisa ter muito cuidado para na vida atual não estar agindo de maneira desonesta. Desonestidade leva a ter lição kármica 8 na vida atual. Passar a perna em alguém, né? A avareza. Não é só sobre saber administrar dinheiro. Tem muita gente aí equivocado com relação à lição kármica 8, achando que é só saber administrar bem o dinheiro. Não é só isso, porque a lição kármica 8 ela fala de justiça também. Se você vai fazer um negócio financeiro e você está sendo desonesto ou desonesta, isso quer dizer que você não está usando justiça nessa transação. Então você está errando, tá? Então não vou me aprofundar mais, porque senão a gente vai passar o resto da noite aqui só falando sobre isso. Então quem tem lição kármica 8 e 9 deve ter muito cuidado para não se tornar uma pessoa que só pensa muito no eu quero, eu tenho, e pensar tanto nessas coisas e em si que acabe não tendo empatia e não pensando nos outros. Então aqui é uma dica. Tem lição kármica 8 e 9, muito cuidado para não cair nesse viés de ser a pessoa que só pensa em si e que quer tudo para si e que não pode ajudar ninguém, nunca está disponível para fazer nada por ninguém, nunca pode contribuir com ninguém, né? Sempre está se sentindo perdendo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, é importante dizer, ficar feliz com a alegria e a vitória alheia também faz parte desse processo. Não é só a alegria de quando nós ganhamos. A gente também tem que aprender a se alegrar quando o outro ganha. Independente de como está a gente, né? Se ganhou, se perdeu, se estamos desesperados ou não. Bom, deixa eu ver aqui a outra vibração que ele me falou. É a dívida kármica 14 mesmo. A 8, 9, lição 8 e 9 com dívida kármica 14. Então aqui eu vou falar da junção que a gente vai ter da lição kármica 8 com a dívida 14. Como eu falei,
A lição kármica 8, ela é o início, é os passos iniciais para quem vai errar a ponto de cometer crimes, né? Então vai se transformar nessa dívida kármica 14, que pode evoluir para uma dívida 16, 19, mas talvez até a 13, mas geralmente é um passo inicial, a lição kármica 8 e caminhar para a dívida 14. Então o grande problema aqui, nessa junção, para quem tem essa junção, é aquilo que eu já falei mais cedo, é ter muito cuidado para que esse desejo de coisas materiais não se tornar um desejo tão grande, onde quando a pessoa se observa, ela está num ponto onde não existe mais nada além dela. Né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu amo minha família, eu faço tudo pela minha família. Mas não é bem pela família, tudo que ela faz é coisas que ela quer fazer porque gera prazer a ela. Quando eu compro um presente para o meu filho e eu fico feliz porque faço isso, é mais por mim que eu faço do que para ele. É o prazer que eu sinto em vê-lo feliz. Então é muito mais por mim do que por ele. Então às vezes a pessoa ela tem essa imaginação meio que, vamos dizer assim, deturpada, né? Essa ideia deturpada de achar que porque faz determinadas coisas isso já a torna muito boa. É bom ter cuidado nisso. É bom analisar, é bom estudar o mapa direitinho, né? E com um olhar mais, vamos dizer assim, receptivo. Porque muitas vezes a pessoa lê o mapa, vê uma informaçãozinha que não gosta, já fica com raiva do mapa. Tem gente, viu, que manda mensagem para mim com raiva, dizendo, olha, vi uma coisa lá que eu não gostei. Gente, eu tenho que mandar a verdade, né? A vibração, ela tem uma descrição, eu não posso mentir. Até aproveitar para dizer, tem pessoas que falam para mim assim, o mapa vem com informações muito duras. Eu falo, como é que eu vou ajudar você a melhorar se eu só colocasse para você as partes bonitinhas do mapa, a parte fofinha do mapa? Como é que você ia evoluir? Você não ia evoluir. Então eu preciso de fato mandar tudo. A parte que é legal e a parte que dói também. É como se fosse uma rosa, né? Eu tenho que mandar a rosa com o perfume dela e os espinhos junto. Não tem como. Não tem como se livrar deles, né? Então, voltando à lição kármica 8 com a dívida 14. Muito cuidado. Se você tem essa combinação, muito cuidado para não acabar fazendo coisas ali ligadas aos bens materiais. Se você comprar, é uma das coisas bem comuns que eu dou como exemplo, porque eu já vi muitos relatos de pessoas que me falam que se endividaram por causa de um telefone, né, um iPhone. Tem muita gente que se endivida por causa dessa marca de aparelhos celulares, né? Então, você imagina assim, você começa a querer bens, às vezes não consegue comprar o bem que você quer. Aí você tem um cartão, tem limite, vai lá, compra, mas depois chega um outro imprevisto, aí você já não consegue pagar. E depois você quer mais coisas e já quer o outro iPhone mais novo do que aquele que você comprou, que você mal terminou de pagar. Então, às vezes, esse desejo meio desequilibrado, por querer uma coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa, isso vai te puxar devagarinho, não só a cometer a mesma lição kármica, como talvez, eu não estou dizendo que vai, presta atenção, viu? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que é talvez. Talvez você vai cometer algo ali que vai te levar para uma dívida kármica 14. Então, muito cuidado. Quando for comprar suas coisinhas, pensa direitinho, preciso disso? Posso comprar isso agora? Não posso? Vou esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque quem tem essa lição kármica 8 precisa pensar direitinho antes de comprar as coisas. Essa é uma dica, pensa bem antes de comprar. Para quê? Para evitar que você erre e que você se endivide, que você tenha problemas financeiros e que isso vire uma bola de neve e que depois você não consiga mais contornar. Até porque a gente sabe, né? Quem deve cartão de crédito no Brasil deve R$100 esse mês, 3 meses depois está devendo 1.000
E a conta chega a 100 mil muito rápido. Então, se você tem a lição kármica 8, tenha muito, mas muito cuidado com o que você vai estar adquirindo para você não fazer uma má aquisição. Porque a lição kármica 8, ela fala de senso de justiça, sim, mas ela fala de saber lidar com o dinheiro, ter essa consciência. Ah, mas eu precisa por quê? O quão necessário isso é? Né? Então, esse é um dos conselhos para quem tem lição kármica 8. Porque muitas das pessoas que chegam para mim com problemas financeiros, quando a gente começa a rastrear a raiz do problema, a gente vai descobrir que foi uma compra que ela fez que ela poderia ter deixado de fazer naquele momento. Não é não fazer nunca a compra, é não fazer naquele momento, tá? Deixando aqui bem claro. Às vezes tá uma promoção, mas eu não tô com o dinheiro para aquela promoção, para aquele momento. Então eu vou ter que esperar a próxima promoção. As lojas têm promoção o tempo inteiro. Sempre vai ter promoção. Às vezes até uma maior, muito maior do que aquela que a gente viu lá quando a gente passou numa loja ou viu o anúncio em algum lugar. Bom, já deu para entender então se você tem dívida kármica 14 e lição kármica 8, para você ter muito cuidado. Por quê? Porque esse desejo de ganância, né, que a gente vai falar que tem ganância, não é só dizer que a pessoa deseja ter coisas gigantescas. É você já ter ou querer ter algo muito além do que você pode agora. Não tá errado desejar isso, é bom deixar claro. Não é errado você desejar ter muitas coisas. A gente está aqui no mundo físico, diz a Kabbalah, para usufruir de tudo que tem aqui. Então, a gente realmente tem que usufruir de tudo que está aqui. Mas a ideia não é a gente simplesmente sermos as pessoas que estão querendo ali juntar mais e mais e mais e querer coisas nessas que a gente quer juntar, que a gente não usa, que a gente não usufrui. Quem nunca, né? Comprou uma promoção e aquilo que você comprou tá lá guardado, dentro do guarda-roupa. Mulher, então, nem se fala, né? Que gosta muito disso, comprou a promoção. Quem nunca? Gente, quando a gente faz isso, a gente está agindo errado com o nosso lado financeiro. A gente está desejando uma coisa que nós não precisamos e essa aquisição, ela pode, no futuro, trazer um problema para a nossa vida. Então, aqui é o chamado. Tem lição kármica 8, muito cuidado com o que você está comprando, analisa direitinho. Precisa mesmo? Não precisa? Deixa para comprar depois. Ou pensa, volta para casa. Não compra a promoção naquela hora ali. Volta para casa e no outro dia você vai lá e compra. Porque é tempo que você pensou direitinho e viu se realmente aquela compra era o que você precisava, era o que valeria a pena. Para evitar que você se endivide e que essas suas dívidas lhe façam cometer aí ações erradas e você vá acabar aí, vamos dizer assim, não é sem querer, né? Mas é sendo levado ou levada pelo fluxo e ter aí uma dívida kármica na vida atual. Por que isso, Bia? Por que toda essa explicação? Porque pior do que o que tem lá no passado é o que está sendo feito agora. Isso aqui é muito pior. É uma das coisas interessantes. Tem pessoas que falam assim, eu queria um ritual para queimar os karmas, né? Quem aqui me acompanha já sabe que não existe isso. E a pessoa fala, eu quero queimar o karma. Eu falo, olha, mas pior do que tu tá atrás aí de queimar esse karma do passado, pior do que ele, é o que você tá fazendo agora. A tua ação de hoje tá valendo mais. Se a gente fosse colocar aqui numa balança, o que você faz hoje tem muito mais peso do que o que você fez na vida passada. Por isso que você tem que ter atenção. O que será que você está fazendo hoje? Reflete sobre isso antes de dormir. Deixa eu ver aqui mais, vou fazer aqui a colinha. Tô vendo mais pessoas entrando. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela presença. Vamos lá, continuando. Sobre o momento decisivo. Terceiro momento decisivo, 9.
e quem tem lição kármica 9. Vou falar isso aqui. Se você tem momento decisivo 9 e lição kármica 9. Essa pergunta que eu recebi lá no YouTube é isso mesmo. Terceiro momento decisivo 9 com lição kármica 9. Poderíamos dizer que quando você tem um momento decisivo igual a uma lição kármica, a gente vai ter uma orientação, né? Quem tem essa combinação recebe uma orientação dizendo assim, olha, muito cuidado porque esse karma vai estar intensificado. Ou seja, situações vão acontecer ali para que você consiga trabalhar esse karma da melhor maneira. Mas se você olhar pelo lado positivo, é muito bom. Porque quem tem um momento decisivo 9, por exemplo, fala que essa pessoa deve trabalhar o lado dela altruísta, empático, né? Solidário. É isso que vai mostrar um momento decisivo com vibração 9. É muito mais ligado às coisas que você vai fazer e o quanto você consegue interagir com outras pessoas e cuidar delas também, e pensar nelas também, não só em si. E aí, se você tem uma lição kármica 9 nesse período, isso quer dizer que se você faz isso, querendo ou não, você está corrigindo essa lição kármica. Percebem? Então, se eu tenho uma lição kármica 8 e um momento decisivo 8, o karma vai estar intensificado? Sim, mas ele está me dando justamente a chance de trabalhar aquilo ali naquele período. Então, as minhas ações, trabalhando direitinho com o lado financeiro, por causa do momento decisivo 8, eu vou estar trabalhando a energia daquela minha lição kármica 8. E assim vale para todas as lições kármicas que estão intensificadas no período de um momento decisivo. Ou ciclo da vida, né? Se ocorrer. Então, nesse caso aqui, se você tem uma lição kármica e um momento decisivo com a mesma vibração, tenta colocar em prática, né? Colocar em ação o que descreve esse momento decisivo para você já trabalhar a energia desse karma. Aqui no caso do momento decisivo 9, eu quero deixar uma dica. A gente vai falar aqui que o 9, ele está muito ligado a essa coisa do altruísmo, da compaixão, né, da empatia. Só que às vezes a pessoa ela quer salvar o mundo. Ela entra numa missão impossível, né, de que ela quer salvar o mundo. Só que o grande problema aqui é que a gente sabe que a pessoa não vai conseguir salvar o mundo. Esse é um ponto. Então, como a pessoa não consegue salvar o mundo, a gente sabe que muito provavelmente ela vai abrir mão de quê nessa jornada impossível? Da família, dela própria, do casamento. Quem assistiu algum vídeo meu aqui alguns dias atrás, eu falei sobre isso, né? Às vezes a gente vai ter ali uma orientação, olha, não é que não pode se casar, a gente vai estar falando ali para negligenciar o relacionamento. Muitas pessoas com o ciclo da vida 9, o momento decisivo 9, elas abandonam a família, abandonam o casamento e seguem nessa busca de ajudar o mundo, salvar o mundo sozinha. E tem que ter muito cuidado com isso. Ah, Bia, mas lá no meu mapa tá falando que eu tenho que ser altruísta, que eu tenho que me desapegar. Gente, desapegar não é largar o companheiro, companheira, a família, né? Enfim, as pessoas próximas, não é abandonar todo mundo, não. A frase que explica isso, ela não explica isso dessa forma, fica a critério de quem está recebendo a informação. Esse é um dos motivos pelos quais eu tento escrever os textos com uma riqueza muito grande de detalhe. Quem é aluno meu tá aqui, ou quem tá aqui na live também, que já fez mapa comigo, sabe o quanto eu coloco tudo bem detalhadozinho, bem discriminado. Por quê?
Porque quem lê aquela informação pode interpretar da maneira errada. Aí é por isso que eu me atento a levar essa informação detalhadinha. Para que quem recebe entenda, não, peraí, a Bia aqui ela não está me orientando a ir salvar o mundo, ser uma pessoa muito empática, desapegada e esquecer meu marido, minha esposa, meus filhos, minha família como um todo, tá? Então, nesse caso aqui, tem momento decisivo 9? Tem. A orientação aqui, para quem tem lição kármica também, 9, é trabalhar essa questão da empatia, né? Da solidariedade, compaixão, amor ao próximo, né? Desapego, é tudo isso. Mas é em equilíbrio. Se a gente desequilibra isso, a gente vai trazer um problema para a vida como um todo. Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Então, respondendo a pergunta do YouTube, né, que eu recebi lá com relação à vibração 9 no terceiro momento decisivo, tem que sim trabalhar a lição kármica nesse período, mas, ao mesmo tempo, tem que se dedicar ao autocuidado, porque a pessoa não deve se esquecer, né? Deve preocupar-se com a saúde como um todo, né? Enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, vocês já entenderam. E não somente se preocupar com o outro, mas se preocupar com a família também. Aqui é um equilíbrio que deve haver. O 9, tem muita gente que fala assim, mas o 9 é muito altruísta. Depende da casa do mapa, ele até vai mostrar um pouquinho mais ou menos, mas no momento decisivo, no terceiro, que é tão importante, principalmente para o lado profissional, esse período, ele não deve ser só pensando nos outros, porque como é que vai ficar a sua família? Né? Seus filhos, quem depende de você? Então, a gente não pode pegar muito ao pé da letra o que aquilo ali está dizendo, no que se refere a ser altruísta e desapegado e deixar tudo ao Deus dará, né? Por último, falando aqui sobre a pergunta dele ele tem um 4 no quarto momento decisivo e um 9 no terceiro momento decisivo. Então, para finalizar essa pergunta que eu recebi lá no YouTube, como eu falei, né, eu ia dividir essa pergunta, né, para poder fazer respostas mais direcionadas. Tô vendo aqui mais pessoas entrando. Não consigo ver o nome de vocês, porque as letrinhas aqui são pequenininhas no meu Instagram, mas muito obrigada pela presença de vocês, viu? E continuando. E o 4, no quarto momento decisivo, vindo depois de um momento decisivo com 9. Eu acabei de falar aqui que o 9 é uma vibração onde você deve ter equilíbrio, principalmente porque o 9, no terceiro momento decisivo, está mostrando ali o terceiro momento decisivo, para ser mais exata, para o lado profissional, ele é muito importante, porque no quarto momento decisivo em diante, não tende a ser, vamos dizer assim, tão fácil as coisas para o lado profissional. Então a gente vai dizer assim, tem oportunidades? Tem. Pode se tornar uma pessoa muito próspera? Sim. Mas as chances que a gente tem ali no segundo momento decisivo e no terceiro, elas já são menores quando chega no quarto momento decisivo. Então a minha orientação para quem tem um 9 no terceiro momento decisivo e um 4 no quarto momento decisivo é: coloca tuas finanças em dia, né? Não esquece do teu lado profissional, trabalha muito bem esse teu lado profissional, mas ao mesmo tempo em que você fizer isso, como você tem essa energia de 9, não seja a pessoa que abandona a família, né? Que abandona as pessoas próximas por causa do trabalho. Tenta equilibrar isso na medida do possível. Lembrando, né, gente, cada caso é um caso. Às vezes a gente tem uma pessoa que tem que trabalhar 14 horas por dia, senão ela não paga as contas. E cada situação ali é única, tá? Eu tô falando aqui, mas de maneira superficial,
porque cada situação é realmente única. Quando eu falo isso aqui, gente, cada caso é um caso, é real. Quem estuda numerologia, que faz um mapa de outras pessoas, quem é aluno meu aqui, que está aqui na live, vocês sabem que quando a gente faz um mapa de 3 irmãos de uma casa, a gente vê 3 coisas totalmente diferentes. E olha que todo mundo é filho do mesmo pai e mesma mãe. Não é assim? Então, quando a gente fala de numerologia, a gente está falando que cada pessoa ela é única. E que a informação que a gente vai ter em cada situação também é única, tá? Então, voltando aqui à pessoa do terceiro momento decisivo 9. Tem que ter compaixão, tem que ter altruísmo, tem que ter ali solidariedade, tem que pensar nos outros, tem que ter desapego. Ok? Tem que pensar em si mesmo também, tem que pensar na família também, tem que pensar em ganhar dinheiro também. A menos que a pessoa seja muito rica, muito rica e ela não precise mais trabalhar. Ela está no terceiro momento decisivo, mas ela já tem muito patrimônio, vive de renda, não precisa mais fazer nada, aí ela não se preocupa com o lado profissional dela. Se seu caso não é assim, nessa sua situação, você tem sim que se preocupar com o seu trabalho. O desapego aqui, a gente está falando de não ser uma pessoa ciumenta, de não ser uma pessoa desesperada para ter coisas além do que o que ela consegue comprar, né? É dizer assim, a pessoa ela tem dinheiro para comprar um carro popular, mas ela quer comprar um carro de 3 milhões. É essa aqui a ideia, tá? Não tô falando um carro de 200 mil, tô falando um carro de milhões. Ela quer sair de um carro popular para um de milhões. Então, a gente está vendo ali que não tem como fazer isso de maneira tão rápida. Então, se não é alguém que tem uma condição financeira muito boa, essa pessoa tem que se preocupar com o lado profissional. Para quê, Bia? Para quando ela chegar na vibração 4, lá do quarto momento decisivo, esse lado profissional dela, né? Os 9 anos com vibração 9 no terceiro momento decisivo, tenham deixado ela com a estabilidade financeira suficiente para que quando ela chegue lá naquele quarto momento decisivo com vibração 4, esse lado financeiro não seja um peso tão grande para ela. Por quê? Porque o 4, no quarto momento decisivo, ele indica que a pessoa geralmente vai trabalhar por muitos e muitos anos. Ela vai trabalhar aí até a idade mais avançada. Então, como esse 4 ele aparece ali e ele fala que essa pessoa ela vai realmente trabalhar até mais idade, então é importante que o lado financeiro esteja bem organizado para quando esse período chegar, esse trabalhar não seja por necessidade. Como assim, Bia? O 4, no quarto momento decisivo, fala muito da pessoa trabalhar não só pelo dinheiro, mas também trabalhar para ela se sentir útil, tá? Então ela já chegou na idade madura, ela não quer ficar aposentada em casa. Geralmente quem tem 4 no quarto momento decisivo é a pessoa que vai arrumar o que fazer. Então, se ela se estabilizar financeiramente agora, no período do terceiro momento decisivo, ou mesmo que seja no início do período do quarto momento decisivo, com a vibração 4, isso vai fazer com que essa pessoa, depois de estabilizada no lado financeiro, ela até continue fazendo coisas no lado profissional. Mas aí já não precisa ser por dinheiro. Ela vai, mas não é pelo dinheiro. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ou seja, é eu continuar trabalhando porque eu quero. Eu conheço muitas pessoas que elas já se aposentaram e elas continuam trabalhando. Algumas com trabalho remunerado, outras não. Mas elas continuam trabalhando. Por quê? Porque esse 4, ali no quarto momento decisivo, ele faz muito com que a pessoa sinta esse desejo de perceber que ela está viva. Que ela está ainda na ativa. E é muito comum que ela trabalhe. Eu vou dar o exemplo aqui, gente, da minha mãe. A minha mãe tem 78 anos. É uma pessoa jovem para a idade dela. E a minha mãe, ela tem muito mais disposição física do que eu. Ela não
para, ela passa o dia inteiro arrumando o que fazer. Mais coisas tivesse, a minha mãe fazia. E isso é uma das coisas, por exemplo, maravilhosas para quem tem esse 4 no quarto momento decisivo. Isso que eu tô querendo dizer é ser uma pessoa muito ativa. Então, no caso de pessoas como a minha mãe, que é uma pessoa ativa, trabalhar ou ajudar as pessoas em qualquer coisa que seja é muito bom. Porque ela está colocando essa energia de 4 para se mover, vamos dizer assim. Como o 4 está ligado a trabalho, né? Então ela está fazendo, vamos dizer assim, a manifestação desse 4. É trabalhando, seja remunerado ou não, para ajudar outras pessoas. Então a minha dica para todo mundo que vai ter um 4 no quarto momento decisivo, não importa qual é o teu terceiro momento decisivo, mas se você tem um 4 no quarto momento decisivo, a minha dica é: organiza bem teu lado financeiro para quando chegar lá, você optar entre trabalhar ou não. E trabalha se você quiser. Por quê? Porque é muito provável que você vai se aposentar, mas você vai querer continuar na ativa, você vai querer continuar se sentindo vivo, viva, fazendo coisas. Então é muito importante que você, antes da chegada desse período, você trabalhe bem esse teu lado financeiro. Ah, Bia, mas eu ganho só uma aposentadoria, é um valor pouco, né? Mas se tá dando para você viver, tá tudo bem. Você pode pegar esse seu tempo livre e fazer outros trabalhos. Ah, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Então você pega e trabalha sendo remunerado. Vai ficar a teu critério. Essa escolha é mais ou menos, vamos dizer assim, sua, tá? Se você tiver como escolher. Mas tem pessoas que não. Aí é a parte ruim. Tem pessoas que chegam nesse 4, no quarto momento decisivo, com problemas financeiros muito sérios. E elas realmente são obrigadas a trabalhar. Até porque mostra desemprego também. Então, por isso que a minha dica é: se organiza bem. Para a pergunta lá do YouTube, se organiza bem no teu lado financeiro agora, para quando o quarto momento decisivo chegar, se você continuar trabalhando, é porque você queria, ou para complementar a renda, e não por necessidade. Tô vendo aqui mais pessoas entrando. Gente, um beijo grande para todos vocês, muitas pessoas chegando por aqui, já no finalzinho dessa live, que eu já vou estar encerrando, tá, gente? Essa live já cai, já tem 1 hora que eu tô aqui falando. Bom, respondi bem detalhado todas as mensagens que eu recebi de vocês. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Eu tenho que encerrar, a live já estourou o tempo, tô vendo aqui, já tem mais de 1 hora. Muito obrigada a presença de todos vocês. Se puderem, reassistam essa live. Tem muito conteúdo aqui que vai servir para várias pessoas que você conhece, né? Tenho certeza que vai ajudar elas também. Mais uma vez, gratidão por estarem aqui. Desejo a vocês uma excelente semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.